Amados, hoje encerra a nossa série de mensagens Alcançando Sonhos. Nos últimos 2 cultos, nós falamos sobre não desista dos seus sonhos, transforme os seus sonhos em conquistas. E hoje a gente quer falar sobre alcance seus sonhos. E para você que está nos visitar, nos últimos domingos, nós temos aqui, vou pegar um emprestado aqui, de alguém que escreveu os sonhos dele. A gente tem aqui esse card dos sonhos, né? E para você que talvez não tenha pego um card como esse, né, e deseja escrever aqui seus sonhos para 2025, eles estarão aqui porque nós vamos orar, interceder e clamar para que Deus possa manifestar o favor dele sobre aquilo que você deseja viver nesse ano, né? Nós estamos fazendo isso por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Abacuque capítulo 2 que nós devemos escrever a visão, para que até aquele que passa correndo possa ler e compreender. Ou seja, colocar diante dos nossos olhos, ou colocar diante de uma perspectiva, né? E sobretudo consagrar ao Senhor aquilo que nós queremos viver. E a palavra do Senhor diz que Ele é aquele que opera o querer e o realizar. Então nós cremos que se a palavra do Senhor abre esse espaço para nós acreditarmos que o nosso Deus, Ele pode fazer, e nós vamos entrar aqui já pelas Escrituras, infinitamente mais, e o texto diz, de tudo que pedimos ou pensamos, então que nós possamos ser ousados em crer que podemos pedir a Deus, pensar a respeito de coisas maiores, pensar e crer a respeito dos moveres e do favor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, se você não teve a oportunidade de pegar um card como esse, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos, que a gente quer fazer chegar até você, né? Um papel desse para você escrever aí, esse ano eu quero as bênçãos da minha família, eu quero um novo trabalho, né? Então a gente quer entregar para você. Se você puder ficar com a sua mão aí levantada, uma pessoa da equipe vai chegar até você e vai lhe entregar, né? Então escreve aí os teus sonhos, seja ousado, tenha fé, deixa Deus fazer por você. A palavra dele diz isso, que Ele é um Deus que continua a trabalhar, né? O texto das Escrituras diz que o nosso Deus não se cansa. O jovem pode correr e cansar e se desgastar, mas a Bíblia diz que Ele não se cansa e nem se fadiga, né? O Senhor Jesus disse em um certo momento para os seus discípulos, eu estou a trabalhar porque o meu Pai continua a trabalhar. Deus está a trabalhar, Deus está a realizar as suas obras, Deus ainda está a trabalhar a teu favor. Deixa eu dizer para vocês, profetizar sobre a tua vida, os olhos do Senhor estão sobre ti. O texto diz isso em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Ele diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o teu coração é totalmente com o Senhor, se você ama o Senhor, se você crê no Senhor, se você é fiel ao Senhor, se você quer andar ao Senhor, então seu coração é totalmente com Ele. A Bíblia está a nos ensinar que Ele quer se mostrar forte para você, amém? Aonde você está fraco, aonde talvez você não tenha força para lutar, a Bíblia diz que Deus tem força para entrar nesse lugar e lhe ajudar com a graça e com o favor dele, amém? Glória a Deus. Você pode dizer um amém aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Querido, nessa manhã nós vamos continuar então. Quero convidar você a abrir em Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Hoje nós vamos falar, o título é esse, alcance seus sonhos. Alcance. Eu poderia dizer que alcançar sonhos está ao alcance de qualquer homem e mulher que faz um uso da sua fé. O texto de Hebreus capítulo 11, quando você entra no texto de Hebreus no capítulo 11 e você começa a meditar sobre o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber que existem ali verdades poderosas sobre tudo. Ele dá início falando sobre a fé, que é um firme fundamento. E ele vai discorrendo a respeito da fé, que é um firme fundamento. Ele chega no versículo 6, e ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é galardoador daqueles que invocam, buscam a Ele por fé. E então ele vai avançando e trazendo verdades, até que ele começa a chegar no hall dos heróis da fé. E ele vai mostrando como cada homem e mulher nas Escrituras se comportaram mediante a fé, crendo que Deus poderia realizar aquilo que ele havia dito.
E nós vamos ver grandes homens de Deus por todas as escrituras que hoje nós nos deparamos na palavra, lemos na palavra, aprendemos com a vida deles. Nós vamos encontrar Abraão, nós vamos encontrar Moisés, nós vamos encontrar Raabe, nós vamos encontrar Josué, nós vamos encontrar tantos homens e mulheres de Deus que receberam aquilo que Deus tinha para as suas vidas por conta da fé. Porque verdadeiramente a fé é um firme fundamento. A fé é o que faz com que nós nos posicionemos na rocha que é Cristo Jesus. E sobre essa rocha que é Cristo Jesus, nós podemos crer em coisas maiores. E crer no favor de Deus para alcançarmos aquilo que Ele tem para nós e aquilo que nós sonhamos. Amém? Você está comigo aqui? Você pode profetizar para você mesmo: eu posso sonhar. Porque Deus, Ele quer realizar os meus sonhos. Queridos, eu não estou falando de algo que nós simplesmente vamos nos assentar e esperar que aconteça. Não, nós estamos falando de algo que existe uma interação. O reino dos céus, a manifestação do reino dos céus, ou a manifestação, a materialização da palavra do Senhor em nossas vidas é fruto de interação com o reino dos céus. E essa interação, ela acontece por meio da palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor ela é aplicada ou praticada, nós vemos a mão do Senhor se mover a nosso favor, porque a palavra de Deus responde fé, o reino de Deus responde fé. E nessa manhã eu quero compartilhar com você a respeito desse alcançando sonhos ou alcance seus sonhos. Então, Efésios capítulo 3, nós vamos partir por aqui. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É tremendo isso. Deus, Ele tem preparado um poder para operar em nossas vidas. E quando nós vamos meditar na palavra do Senhor, Ele diz que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. E Ele pode fazer infinitamente mais porque há um poder em Deus que tem a capacidade de agir, tem a capacidade de realizar, tem a capacidade de fazer acontecer, porque esse Deus é nosso poder, esse Deus é poderoso. E quando ele fala sobre poder, a palavra poder no original grego aqui é o dunamis, que muitos de nós conhecemos. Um poder reativo. Deixa eu dizer para você, existe um poder reativo. O poder reativo de Deus é o poder dunamis. Que é esse poder dunamis? Ele diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos. Se eu peço, o poder reativo de Deus é o dunamis. Quando eu peço, há uma reação do poder reativo. Ele se move, Ele reage. De tudo que pensamos, a palavra do Senhor está a nos ensinar. Então Ele está a dizer, há um poder que reage àquilo que eu penso. Há um poder que reage àquilo que eu falo. Há um poder que reage àquilo que eu declaro. Há um poder que reage de acordo com o meu movimento. E a palavra do Senhor está a nos ensinar que Deus só faz o que faz. Só se move da maneira que se move, porque nós fazemos com que esse poder reaja através da nossa fé. Quando nós temos uma interação com a palavra do Senhor, quando nós cremos que esse nosso Deus, Ele faz infinitamente mais, esse Deus, Ele age naquilo que pedimos, esse Deus, Ele age naquilo que pensamos, porque Ele tem poder para fazer isso. Quando Ele realiza, é um poder reativo, é um poder que entra em ação, é um poder que entra em operação. Por isso, queridos, eu quero que você entenda que Deus e você, há uma relação entre Deus e você. E essa relação entre Deus e você, nós precisamos entender que Ele não trata conosco por atacado. Deus, Ele trata conosco individualmente. Por mais que a palavra do Senhor esteja sido escrita para todos nós, para nos abençoar, por mais que existam textos nas Escrituras como é bom e agradável que os irmãos estejam juntos em união. A palavra do Senhor diz, porque ali Ele envia a bênção. Há uma bênção da parte de Deus quando nós estamos em unidade. Glória a Deus por isso. O que é essa bênção? A manifestação da presença do Senhor, da graça do Senhor, do agir do Senhor. Então Ele diz que quando nós estamos juntos, quando nós estamos adorando, por exemplo, quando nós estamos adorando aqui, a palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então quando o povo está reunido,
a adorar o Senhor, então a palavra do Senhor diz que Ele habita no nosso meio. Ele está no nosso meio quando nós adoramos. Isso é uma bênção coletiva. Mas nós devemos entender que essa bênção coletiva tem a ver com a manifestação de Deus, tem a ver com a presença do Senhor. Agora, existe uma bênção que Deus trata com cada indivíduo. E nós precisamos perceber que existe um Deus e eu, um Deus e você, no nosso relacionamento com o Senhor, que Ele quer agir em seu favor individualmente. Deus, Ele não quer tratar conosco por atacado, ainda que Ele tenha bênçãos, né, que está escrita na palavra do Senhor para todos nós, mas Ele quer agir especificamente na sua vida. Por quê? Porque, querido, eu e você, nós nascemos para cumprir um propósito. Nós nascemos para viver o propósito dos planos de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Olha o que Jeremias, capítulo 1, versículo 5 nos ensina. Antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e constituí profeta às nações. Quando nós olhamos para essa palavra, o Senhor, Ele faz questão de nos levar a perceber algo. Que Deus nos conheceu, e por nos conhecer antes de nascer, esse mesmo Deus já escreveu toda a nossa vida. O Salmo 139 fala sobre isso, que Deus escreveu a nossa história. E por que Deus escreveu? Porque Deus trata comigo individualmente também. Deus trata comigo nas minhas expectativas, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus planos, ou naquilo que eu sonho viver. Por exemplo, eu quero que a minha vida seja abençoada, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ter uma vida próspera. Eu posso pensar isso dessa maneira, porque a Bíblia diz que eu posso pensar em ser abençoado. Quando a palavra do Senhor vem a Josué para ele se levantar, a palavra do Senhor fala assim: ó Josué, ser forte, cara, ser valente, porque eu sou contigo, eu tenho uma bênção para você, a minha mão está sobre você. E nós vamos encontrar outras verdades a respeito de tudo isso. E o Senhor está tratando especificamente com Josué, está liberando uma palavra sobre Josué. Quando o Senhor faz promessas a Abraão, o Senhor está tratando especificamente a respeito de Abraão, especificamente a respeito de Sara, porque Deus tinha uma promessa para Abraão e para Sara. Deus trata conosco individualmente, nós precisamos pensar a respeito disso. Também Gálatas capítulo 1, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou bem. A palavra do Senhor diz que Deus nos conhece a cada um de nós, que Deus tem um plano específico para cada um de nós. E nós precisamos olhar para as nossas vidas no individual, e nós precisamos perceber que individualmente nós podemos e devemos buscar ao Senhor. A gente precisa aprender, queridos, que Deus, ao tratar comigo separadamente, por exemplo, eu sou casado com a pastora Lésia, nós temos sonhos juntos, mas ela tem sonhos individuais que ela tem no coração dela. Eu também tenho sonhos individuais que eu tenho no meu coração. Nem todo sonho que eu tenho no meu coração é um sonho que está no coração da pastora Lésia, mas nem todo sonho também que ela tem no coração é um sonho que está no meu coração. Mas existem sonhos coletivos entre nós dois. Mas Deus quer realizar os sonhos delas, Deus quer realizar os meus sonhos. E não há um problema nenhum com relação a isso, né? E nós precisamos perceber isso é uma verdade. Eu quero entrar aqui para Esther, capítulo 1, no versículo 4. Esther capítulo 4, no versículo de número 14. Olha só algo interessante. Eu quero trazer o exemplo de Esther para essa ministração nessa manhã. O que nós temos aqui é que Esther, ela teve uma oportunidade dentro de um tempo para cumprir um plano e o propósito de Deus para aquela nação onde ela estava inserida, sobretudo para ser uma voz num tempo específico e importante, né? Olha que a palavra do Senhor diz a respeito de Esther: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Quando nós olhamos para esse contexto de Esther especificamente, a palavra do Senhor fala que há uma mudança dentro do reinado de Xerxes. A rainha Vaste havia rejeitado o pedido do rei, e isso é um outro contexto. E então
abre-se uma janela dentro de um tempo, porque Deus ele conhece todas as coisas. Deus ele antecipa, ele sabe de todas as coisas. Então há uma palavra, há um acontecimento específico. Então a Esther é chamada como outras meninas do reino para poder se tornar a esposa do rei Xerxes. E naquele momento então ela, vamos dizer assim, ela ganha o concurso de beleza, se a gente pudesse dizer dessa forma, né? Com quem ela era especificamente, não pelas joias que carregava, não pelos, as coisas que ela carregava, porque ela escolheu ser simples, mas na beleza dela, em quem ela era, ela foi percebida por aquele rei. Então ela vem e se torna a esposa do rei Xerxes. Então começa todo aquele movimento, descobre-se no reinado que havia uma conspiração para matar o rei, mas depois descobre também que havia uma conspiração para matar os judeus, e ela é levantada com o propósito de ser uma voz de resgate, de libertação. Ela foi levantada e percebemos pelas escrituras que ela cumpriu um propósito poderosíssimo, enquanto ali ela esteve como rainha. Então o tio dela chega para ela, Mordecai, e fala assim: Esther, será que não é porque para esse tempo que você está aí para cumprir esse propósito? Porque se você não cumprir o propósito para esse tempo, se você não fizer aquilo que você está designado a fazer, é possível que você perca o que Deus tem para fazer na sua vida, como Deus vai levantar outro para cumprir aquilo. E amados, eu não sei você, mas quando eu olho para as escrituras e eu percebo esse tipo de informação nas escrituras, nós devemos pensar o que Deus nos chamou para fazer individualmente, porque Deus não trabalha conosco por atacado. O que Deus te chamou, meu irmão, para fazer, e que é uma bênção na sua vida, e que você precisa fazer, nós precisamos ser despertados para isso. Porque eu não quero perder aquilo que Deus me chamou. Honestamente, eu não quero que outro ocupe o lugar que Deus fez para que eu ocupasse. E eu creio que nós precisamos aprender com a Esther nesse sentido. Se Deus te levanta para ocupar um lugar importante, que você execute com zelo, fidelidade, sabendo que a graça e a unção de Deus estará sobre a tua vida, para que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer, para que outro não seja levantado para fazer. Ou seja, você se torne uma voz para algo que Deus te levantou para executar. Eu creio que nós precisamos aprender que uma das coisas sobre alcançando os nossos sonhos é que Deus vai te levantar para alcançar alguns lugares que outros não alcançarão. Amém? Você está comigo aqui? Com isso eu quero afirmar e profetizar, amado, existem bênçãos para a sua vida individualmente, que Deus não quer repartir com outros, porque é para você. Amém? Ô pastor, mas será que isso não é egoísmo? Não, não é. Não é egoísmo. Isso chama-se Pai Celeste, que trata conosco individualmente. Deus pode querer te colocar em lugares que não podem colocar outros, e vai te colocar naquele lugar para que você possa ser uma bênção naquele lugar, para você ser uma voz naquele lugar. Deus vai te colocar diante de pessoas para que você possa ser uma voz de Deus para aquelas pessoas. Então nós precisamos olhar para esses ensinamentos das Escrituras e percebemos que nós não estamos aqui, sem que Deus não tenha determinado algo para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que Ele já determinou. Você está comigo aqui? Sabe, há um destino a ser possuído. Há um destino a ser possuído. Olha que Filipenses 2, 13 e 14 ensina assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Por quê, queridos? Porque, alcançar o alvo, além de a gente terminar bem a nossa corrida da fé, alcançar também o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Alcançar o alvo não é apenas chegar à glória celestial. Há uma glória celestial reservada a nós, amém? Mas possuir aquilo que Deus tem reservado para nós é importante também. Deus tem reservado algo para você, e isso não está relacionado apenas com aquilo que nós teremos nos céus, mas isso está relacionado também ao viver nessa terra. Por isso, eu quero afirmar ao seu coração: Deus gosta de realizar sonhos.
Amém? Olha, nós temos muitas irmãs aqui no nosso meio. E nós estamos muito felizes. Falamos na semana passada que ainda virão outras crianças. Mas o ano passado foi um ano de Deus abrir os ventres. Muitas irmãs sonhavam em ter filhos. Muitos irmãos sonhavam em ter outros filhos. Já tinha alguns, mas sonhavam em ter outros. Muitos, estavam a lutar por filhos. Estavam a orar: Senhor, nós queremos nos dê filho. É Débora, acho que diz: nos dê filho, senão a gente morre. É isso? Raquel, pronto, me dê filho, senão a gente morre. Esse tema, de ter filho não é muito masculino, então às vezes você não foca no nome, né? Mas Raquel, me dê filho, senão eu morro. Acho que foi a Fernanda Brook que fez uma canção dessa, né? Acho que é. Mas enfim, sabe, as mulheres, as irmãs aqui na igreja estavam a orar, os maridos a orar por filhos. Senhor, nós queremos engravidar, queremos ter um nosso filho, né? Então, muitas irmãs, e de repente, irmão, eu não sei o que aconteceu. Deus falou: vou começar realizações, eu vou dar filhos. E começou, irmão, já nasceu um semana retrasada, né? A gente já foi lá visitar. E agora para o mês de fevereiro aí tem mais alguns para nascer. Daí março tem outros também, janeiro, eu não sei. Eu sei que tem filho para o resto do ano todo para nascer. Eu acho que até dezembro desse ano a gente tem filho para nascer. Criança para apresentar. Por quê? Porque Deus realiza o sonho dos nossos corações. Eu estou aqui como profeta do Senhor para declarar isso sobre a tua vida. Quais sonhos você almeja alcançar? O Senhor quer te levar a viver esses sonhos. Isso não é mensagem positiva. O pastor está pregando uma mensagem positiva hoje para nós. Aleluia, vamos sair daqui todo mundo motivado. Não, isso é fé. Não desista dos teus sonhos. Não desista de acreditar no melhor. Não desista de acreditar que Deus pode mudar a sua história. Olha, a palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então sonhe, porque você vai ver a sua vida sendo restaurada, talvez em áreas que você acredita que não é possível. Para você não é, mas para o Senhor, seu Deus, que faz infinitamente mais segundo o poder dele que opera em nós, para Ele é possível. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Sabe, queridos, por que Deus quer realizar sonhos? Porque através da realização de um sonho, existe um propósito de Deus. Eu posso perceber, filhos são flechas. Filhos são flechas. A palavra do Senhor diz isso. Que nós pais enchemos a nossa aljava com as flechas. Eu também só usei 2 flechas só. Também podia ter feito logo umas 7 flechas, né? Mas na época as finanças não estavam tão boas assim. Eu falei: acho que 2 tá bom. Brincadeiras à parte. Mas filhos são flechas. E a Bíblia diz: como é bom o homem que enche deles a aljava. Porque filhos dentro do plano e do propósito de Deus, é para cumprir um propósito. Ei, deixa eu estragar um pouquinho teu sonho aqui, papai e mamãe. E eu posso te dizer isso com toda certeza. Filhos, eles não existem para suprir suas necessidades emocionais, por mais que eles façam. É bom demais ter filho, né? Você cheira, você aperta, você beija. E aí quando é que é papai, mamãe, aquela coisa toda, a gente se derrete, né? Mas quando ele vai crescendo, e você vai percebendo o que ele sente, o que ele pensa, ele começa a fazer escolhas. Ele vai decidir qual cor é a melhor para ele. Ele vai decidir qual é o sapato que ele gosta mais. Ele vai decidir qual é a comida que ele vai gostar. Aí você vai falar: rapaz, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de dominar essa pessoa não. Porque é um ser que Deus vai levantar e preparar para cumprir propósito. Então, todo sonho nas nossas vidas existe para cumprimento de um propósito. Muitas vezes nós temos sonhado os nossos sonhos apenas, sem perceber que alguns dos nossos sonhos, eles precisam ter um destino profético. Ele também precisa ter um propósito no final da jornada. Ele também precisa atingir um alvo. Então nós não podemos simplesmente sonhar por sonhar, ainda que Deus nos permita isso. Mas qual é o propósito final disso? Qual é o destino
final disso? Qual é o destino profético? Aonde Deus vai me levar a viver? Sabe, quando eu olho para isso, isso me faz lembrar de Gênesis capítulo 12, quando fala sobre Abraão e Ló. A palavra do Senhor nos mostra ali que os pastores de Abraão e Ló tiveram ali uma discussão. E Abraão e Ló falam assim: olha, que não haja entre nós divisão. Vamos fazer o seguinte, você vai para um lado e eu vou para o outro, né? Então Abraão, homem de Deus, sábio, maduro, fala assim: olha, eu vou lhe dar aí a primazia de escolher para onde tu vais. Para onde tu vai? Veja para onde você vai. Escolhe você primeiro. E a palavra do Senhor diz que ele olha para um campo lindo, frutífero, né, tremendo, tudo verdinho, vamos dizer assim. Fala: amém, vai para aquele canto então, aproveita, vai lá, Ló, vai ser feliz, vai edificar a sua família, a sua casa, vai prosperar, né? E Ló, ele olha e ele contempla um bom campo sem perceber se aquele bom campo fazia parte do que Deus tinha para a vida dele, mas ele decide ir. Abraão, ele é um homem que ele anda segundo a vontade de Deus, então ele vai para o outro lado. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega para a terra para onde ele vai, ele se depara com um altar que ele havia edificado, um altar que marcava os encontros que ele tinha com Deus. Então, na verdade, ele foi para um lugar onde ele já havia edificado o altar. Ele foi para um lugar onde ele já havia experimentado a glória de Deus, da presença de Deus. Ou seja, Abraão era um homem que viria viver os propósitos de Deus, queria alcançar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas ele sempre se preocupava em ir para lugares onde Deus já havia se manifestado, a lugares onde Deus já havia falado, a lugares onde ele mesmo havia tido uma experiência com o Senhor. Ele voltava. Isso me faz lembrar de um texto das Escrituras, diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Às vezes, queridos, quando nós estamos aqui, está diante de nós, né, dois caminhos. Para o lado de cá até tem um caminho lindo, verde, bonito, e do lado de cá até não está tão verde, não está tão bonito, mas do lado de cá tem um altar que você edificou nos dias da sua adversidade. E você vai lembrar que aquele altar edificado é um marco na sua vida. Para quê? Que aquele lugar que parece não ser tão bonito vai frutificar, porque Deus está lá. E às vezes nós escolhemos lugares verdes, bonitos, mas não é um lugar que nós edificamos altar. Por quê? Porque aquele não era o lugar para a gente estar, porque Deus não está lá. E a palavra do Senhor diz que quando Ló foi para aquele canto, ele foi parar perto da onde? Sodoma e Gomorra. Ei, há uma palavra profética que nós devemos perceber. Existem sonhos nos nossos corações que parecem ser verdinhos, frutíferos e prósperos, mas às vezes está conectado com Sodoma e Gomorra, um estilo de vida fora dos valores e princípios da palavra do Senhor. Porque a máxima verdade é que muitas vezes nós queremos sonhar aquilo que traz para o nosso coração acalento, aconchego, paz, tranquilidade, felicidade, uma série de coisas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer realizações, amém? Mas se você for olhar na palavra do Senhor, você não vê Deus realizando sonhos, você não vê Deus realizando grandes coisas nos lugares onde é tudo verdinho. Você vê Deus realizando seu favor, poder e graça dele nos lugares mais difíceis da terra. Abraão na esterilidade, Sara na esterilidade, foi onde Deus agiu. Não é verdade? Não é verdade? Josué, quando fez o cerco, né, em Jericó, onde era? Era lugar de tranquilidade? Era lugar de paz? Era lugar de felicidade? Não, era lugar de guerra. Onde Deus agiu? No lugar de guerra. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu aprendi isso faz tempo. Onde Deus mais age é no lugar de guerra. Porque quando a bênção chega, o que nós vamos fazer? Gente, vamos desfrutar delas, não é? Então por que eu vou chorar, prantear na hora de desfrutar das bênçãos de Deus? Não, é o momento de descansar. Uau, o alívio de Deus chegou, né? A água fresca chegou, né? A paz chegou, a visitação chegou, a dor cessou, porque restaurou a sorte, ficamos como são. Então vamos aproveitar. Mas a máxima verdade, irmãos, é que Deus vai agir quando o calo apertar. A maioria das vezes é aí. Então escolha bem quais são os sonhos que você vai sonhar, porque esses sonhos
Se tiver o sim do Senhor, irmão, não interessa se é terreno estéril, não interessa se é dor de cabeça, não interessa se é financeiro, não interessa se é desemprego, não interessa se é arrendamento, não interessa o que é. Se você confia no seu Deus, Ele vai agir a seu favor. Amém? Então, para isso nós precisamos entender o seguinte: desperta para o futuro, meu irmão. Desperta para o seu futuro. O texto das Escrituras diz assim: levanta tu que dormes, e Cristo resplandecerá. Talvez você está aí tão envolto com as circunstâncias da sua vida, né, tão preso a contextos de adversidades, mas o Senhor quer nos levar a um lugar, sabe, de conquista. Então nós precisamos despertar, ou seja, despreenda-se do passado, despreenda-se das decepções, olhe para frente. Talvez você carregue no seu coração medo, insegurança, tantos outros sentimentos, decepções e tantas frustrações, contextos de outrora, vergonha. Chegou o tempo de você olhar para o teu futuro e se despedir do seu passado. Eu não vou ficar preso no meu passado. E nós precisamos lembrar da mulher de Ló. Não está aqui, mas isso acabou de vir na minha cabeça aqui. Sodoma e Gomorra não era um lugar para aquela família estar, e Deus foi tão bom que queria tirá-los de lá, debaixo da proteção dele. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a mulher de Ló, ela não conseguiu se desprender do passado, e quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Eu não sei se você meditou um pouquinho mais sobre isso, mas o que eu percebo, quando eu olho para as Escrituras, a Bíblia diz assim que nós somos o sal da terra. Ou seja, quando ela se transforma numa estátua de sal, nós poderíamos aqui trazer para uma aplicação prática. Havia tanto sal para ela salgar o mundo, que porque ela contemplou o passado e se manteve preso lá, ela paralisou a capacidade de salgar. Ela paralisou a capacidade de ser uma influência no mundo. Ela paralisou a capacidade de ser uma voz que salgaria o mundo. E sal, irmão, é um anti-inflamatório. Naturalmente é um anti-inflamatório. Então quando ela olha para trás, ela está tão presa no seu passado, nas suas dores, que ela perdeu a capacidade de alcançar o futuro. E o que Deus tinha para aquela família? Um futuro, uma esperança. Jeremias capítulo 29, 11. Ela ficou paralisada no passado. Então deixa eu dizer, se você tem paralisias no passado, de feridas, de dores, de tristezas, angústias, de tantas coisas que podem acontecer conosco, chegou a hora de você se despedir disso. E olhar para frente e dizer: Senhor, eu não vou ficar mais preso. Eu entrego nas tuas mãos toda dor, toda decepção, toda frustração, toda, traição, seja lá o que for. Eu não vou mais ficar preso naquela estação de dores. Eu não vou ficar preso na estação de frustrações. Eu vou avançar, porque o Senhor é bom e pode fazer infinitamente mais. Amados, quando eu olho para Abraão, Êxodo capítulo 1, do capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Eu quero ler com você aqui. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Querido, primeira coisa que a gente vê, eu não sei, eu até entendo o que Moisés percebeu ali. Eu percebo que ele teve ali. Querido, fala, cá entre nós. Vamos dizer que você está andando no Gerês, foi fazer um passeio no Gerês no verão, aquela delícia, né? Já está calor porque é verão, 40 graus, está passeando ali. Ah, vamos numa cachoeira no Gerês. E de repente, irmão, uma árvore daquela pega fogo. Começa a pegar fogo na sua frente, uma arvorezinha daquela pequena pega fogo e fala assim: ei, Daniel. Irmão, você ia sair correndo e abraçar aquela arvorezinha pegando fogo? Não, você fala: rapaz. Porque naturalmente a gente fala:
Deus está aí. Deus está aí. A Bíblia diz que ele teve medo. A Bíblia diz que ele sentiu alguma coisa. Mas por que Deus visita Moisés naquele momento? Queridos, vamos lembrar, ele está a fugir de algo que ele tinha feito no Egito, sim ou não? Deus queria levantar Moisés como libertador? Sim. Deus queria que Moisés cumprisse um propósito? Sim. Mas ele começa da maneira errada. O texto mostra ali, havia dentro de Moisés, porque a Bíblia nós lemos, Deus opera o querer e o realizar. Deus coloca dentro de nós um desejo, Deus coloca dentro de nós uma vontade, para depois realizar esse desejo, essa vontade. Deus havia colocado desde bem cedo no coração de Moisés o lugar de libertador daquela nação. Ele carregava, ele tinha um legado dentro dele que ele ainda não entendia, não percebia. Havia muita força naquele homem para executar tal tarefa. Porém, quando ele se depara com uma situação em que um egípcio mata um dos seus conterrâneos, o que ele faz? Ele mata o egípcio. Ou seja, porque o que moveu ele? Esse aspecto do libertador. Só que a ação dele foi fora do tempo e do jeito errado. Então ele está fugindo daquilo que ele cometeu de maneira errada. Deixa eu dizer uma coisa para você, aplicação para talvez você esteja fugindo de coisas que você fez e que você errou lá atrás e que não houve conserto. Então talvez chegue, esse é o momento de talvez você se arrepender, realmente se arrepender e pedir perdão ao Senhor. E esse texto nos ensina algo, que por que Deus visita Moisés? Porque Deus quer restaurar a história passada de Moisés, para ele voltar a ser o libertador, ou entrar no lugar de libertador que Deus o chamou para ser. Moisés está fugindo do seu chamado, Moisés está fugindo do seu propósito, mas Deus quando chama, irmão, Ele não vai deixar você fugir, Ele não vai deixar eu fugir, e olha, é melhor a gente voltar logo, porque ter um encontro desse com Deus nos assusta. Presta atenção, vamos mergulhar um pouquinho mais aqui. O Senhor fala assim: tira as sandálias dos seus pés, porque a terra é santa. Eu quero que você pense comigo um pouquinho aqui, vamos afundar. O que representa as sandálias nos pés? A pergunta mais simples que eu vou fazer é: Deus constrói sandálias, irmão? Quem é que constrói sandálias? O homem. Se é o homem que constrói sandálias, então nós estamos falando de uma obra humana. Por que Deus está falando para Moisés assim: tira a sandália dos seus pés? Deus está tratando com a obra humana que ele fez ao matar o egípcio. Deus está tratando com fazer as coisas de Deus na força do braço com ele. Ele está falando assim: sabe, o que te trouxe até aqui é um assassinato, Moisés. Você fez uma obra lá que eu não lhe pedi para fazer. Você está a fugir de um pecado que você cometeu. E eu estou a aparecer para ti hoje aqui para tratar com aquela situação, para te libertar daquela situação, para restaurar essa trajetória. Porque, amados, se você olhar para a sua vida, a pergunta que nós devemos fazer dentro da aplicação da vida de Moisés: o que te trouxe até 2025? Qual é a história que tu carregas, que te trouxe até aqui? Qual é a trajetória que você fizeste para chegar até aqui? E nessa trajetória, nessa história que você carrega, o que está por detrás dela que ainda não foi tratado e que pode estar a te prender? Porque, amados, a palavra do Senhor fala assim: aquele que esconde as suas transgressões não prospera. Não adianta a gente achar que nós vamos conseguir jogar para debaixo do tapete coisas das nossas vidas sem que Deus as trate. Não adianta fugir do tratamento de Deus, porque Deus quer ter um encontro não para nos julgar. Deixa eu lhe perguntar: o Senhor julgou Moisés pelo pecado que ele fez naquele momento? Não. O que o Senhor quis fazer? Santificar a caminhada de Moisés. Então, Moisés, tira a sandália dos pés, dispa os seus pés. O que ele está falando? Se desnuda no seu caminhar para mim, para que você possa viver o que eu tenho para si. Você está comigo aqui? Então é muito importante nós entendermos isso, ou seja, o medo, a incredulidade, até mesmo a falta de fé nos afastam da esperança de crer que um dia o sonho se realizará nas nossas vidas. Nós precisamos perceber isso. O medo da repetição de um acontecimento no passado, o medo de falhar, a falta de capacidade, a desvalorização pessoal, o medo de ser humilhado, né? Às vezes nós criamos bloqueios em nós mesmos, nós desistimos de sonhar.
de continuar, de avançar. Mas a Bíblia diz em Jeremias 29:11, Deus tem planos para as nossas vidas. Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, nós precisamos sonhar antes de realizar. Sonhar antes de realizar. E Deus nos convida a sonhar, queridos. Ele espera que sonhemos. Abraão sonhava com a terra prometida. Abraão também sonhava com a sua descendência. É tão interessante como Deus, Ele mostra para Abraão a respeito da descendência, diz: olha as estrelas do céu, olha o tanto de areia, conte, se você conseguir contar, a sua descendência será numerosa como que você está a ver, né? Abraão, sabe, ele, mesmo como eu disse há pouco, ele ficou numa parte da terra que ele escolheu para estar, que não era melhor como Ló escolheu, e ainda assim o Senhor, né, isso está lá em Gênesis 13, do 8 a 18, o Senhor visita ele e cumpre a palavra dele. Pai, sabe, queridos, por mais que Abraão não estivesse vendo naquele momento, ou por mais que você não esteja a ver nesse momento, o que Deus quer fazer a seu favor, creia na promessa de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você está comigo aqui? Sabe, Abraão nos ensina a perseverança, ele perseverou. Por mais distante que pareça, né, a realização do nosso sonho, ou dos sonhos que nós temos, ter fé, esperança e coragem para levantar e lutar é importante. E não é na força do nosso braço, mas é em fé, declarando a palavra, confiando na palavra, profetizando a palavra sobre as nossas vidas, porque Deus realiza sonhos, Ele coloca em nós o querer e realizar. Você lembra de José, lá em Gênesis capítulo 37, do 1 a 10? A palavra do Senhor fala que Deus faz José sonhar. Um sonho que veio de Deus e que era um sonho profético. Não era um sonho para aquele momento. José não se via, né, a viver naquele exato momento que ele recebe o sonho, o que ele se tornaria no futuro. Às vezes nós precisamos olhar para as nossas vidas, nem tudo que nós pensamos, né, vai acontecer agora, mas Deus tem preparado para o nosso futuro, e é nosso dever responder a Deus aquilo que Ele quer construir para o futuro. Por mais que Deus queira mudar contextos agora na minha e na sua vida, ainda assim Deus, ao mudar esses contextos, quer nos levar a perceber que nós estamos construindo para o futuro. Existem coisas que Deus não vai nos entregar agora, porque se Ele nos entregar agora, isso vai roubar o nosso coração. Sabe, Deus não quer nos perder para as conquistas que Ele mesmo quer nos dar. Ele quer nos preparar para que quando as conquistas chegarem, os sonhos se realizarem, eles não dominem o nosso coração e não nos roubem do Senhor. Então Deus tem um processo conosco. Deus tem um procedimento conosco. Ele vai trabalhando com os nossos corações. Ele fez isso com José. Quantos gostariam de ver o processo que José viveu aqui, para ser o que se tornou? Ninguém, querido. Você quer ser preso? Quem quer ser vendido como escravo? Quem quer ir para o cárcere? Quem quer ser difamado? Nenhum de nós queremos, não é verdade? Nós não queremos isso. Ok, Deus permitiu que aquilo acontecesse com José, e ele colheu tremendamente do favor de Deus em cada processo daquele. A gente vê a mão do Senhor. Ele pastoreava o rebanho, os irmãos ficaram, né, com raiva dele, depois dele contar o sonho. O sonho era de quem? Era dele? Não, o sonho era do Senhor. Mas deixa eu lhe dizer, talvez você não vai ser vendido por um irmão seu de sangue, né, para ser escravo. Então, graças a Deus por isso, que a escravidão não existe mais. Talvez você não vá ser levado para um lugar e vai para a prisão, graças a Deus por isso. Mas queridos, isso não significa que os processos de Deus foram abolidos. Existem processos de amadurecimento nas nossas vidas, para que quando Ele nos entregar aquilo que Ele tem para nós, nós não os percamos. E muitas vezes nós estamos a fugir dos processos de Deus, porque nós não queremos passar por dores.
Nós não permitimos às vezes mudar uma mentalidade, mudar um movimento, mudar as nossas crenças. A gente quer continuar naquelas crenças paralisantes. A gente quer estar perto de gente que talvez a gente não deveria mais estar. A gente quer manter relacionamentos que talvez a gente não deveria manter. Pessoas que em vez de nos levar ao crescimento, pelo contrário, não nos ajudam a crescer. Pessoas que deveriam nos levar a um lugar de alcançar os nossos sonhos, e a gente fica ali por perto. São na verdade pessoas que roubam a nossa energia. Pessoas que, sabe, deixa eu ser honesto para você. Eu só cresci, venho crescendo, porque eu tenho muitas pessoas que me ajudaram no processo de amadurecimento, puxando a minha orelha. Líderes. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos uma dificuldade de ser liderados, porque alguém talvez tenha nos ferido, e a gente pega essa situação, e todo líder que existe hoje espiritual parece que faz parte do mesmo balaio. Todo líder hoje parece que não é confiável. Todo líder hoje parece que é tudo farinha do mesmo saco. Mas deixa eu dizer, não, existem líderes que amam ao Senhor, são fiéis ao Senhor, que querem fazer o melhor, que querem cuidar das ovelhas, que querem pregar o verdadeiro evangelho, que querem, se permitir ser julgado até por pregar o verdadeiro evangelho. Então, talvez se você está aqui e foi ferido por um líder, deixa eu dizer para você, não permita que o seu coração feche para a liderança, de que alguém cuide da sua vida e lidere você. Por quê? Porque isso é importante. Eu cresci quando eu fui liderado. Eu cresci, estou a crescer quando eu me permito ser liderado. Isso é muito importante. A minha esposa me ajuda pra caramba. O meu pastor não está aqui o tempo todo. E quem é que mora mais perto de mim? A minha esposa. E ela vai lá e aperta a coisa minha. Eu não gosto não, irmão. Gosto não. Não gosto. Mas eu louvo a Deus que eu tenho ela. Porque ela entra em lugares na minha alma que ela conhece já há 26 anos. Eu falo, que droga, ela me conhece. Ela sabe como que eu estou pensando. Eu posso até falar, não é nada disso. Não, é isso mesmo. É isso aí. Porque ferro com ferro afia. Então não adianta fugir dos processos de Deus. Vamos avançar. Sabe, o que me preocupa é quando nós deixamos de sonhar. Nós deixamos de acreditar que Deus coloca um querer em nós para viver. Quando nós entramos nesse lugar de deixar de sonhar, os nossos sonhos estão a correr perigo. Sonhos em perigo. Quantos sonhos no seu coração estão em perigo? Quantos sonhos talvez no seu coração o inimigo está tentando roubar? Sabe, o diabo é o maior interessado em matar os teus sonhos, matar os meus sonhos. Ele é o maior interessado nisso. Deus sonhou com algo poderoso. O Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sonhou com a minha redenção. Deus sonhou com a sua redenção. Deus sonhou com a minha família. Deus sonhou com a sua família. Deus sonhou com você. Deus sonhou com o seu casamento. Deus sonhou com os seus filhos. Deus sonha com a sua vida financeira. Deus sonha com a sua prosperidade. Deus sonha com você. Deus sonhou quando Ele olhou para mim e me amou. E Ele me amou sem eu amá-lo. Deus sonhou. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor nos ensina que o diabo, ele quer matar os sonhos. Ele quer matar, a concretização e a realização dos sonhos. E ele vai agir exatamente naquilo que pode ser, a resposta do que eu preciso. Olha o que acontece quando Jesus nasce. Jesus nasce. Os homens são guiados pelas estrelas para chegar até Jesus. Ele chega no reinado de Herodes e vai até o reinado, onde o rei dos judeus nasceu. Aí Herodes chama os escribas. Fala, onde é que mesmo a palavra profética dizia a respeito do Messias, do rei dos judeus? Em Belém.
Ah, então tá bem. Aí ele libera lá aqueles homens e fala assim, ó, vai visitar ele. Quando você visitar, depois volta a me dizer. Mas a palavra do Senhor diz que eles não voltam porque eles foram avisados que não era para voltar, que eles seguissem por outro caminho. E passa-se então 2 anos, e nada deles saber onde é o rei dos judeus nasceram. E o que ele diz? Vão passar o quê? A espada em toda criança de 2 anos para baixo, porque o diabo quer matar sonhos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe quando o diabo quer matar sonhos? Quando você está gestando sonhos, ou quando ele começou a desenvolver na sua vida, ele vai tentar matar. Ele vai tentar roubar. Ele vai tentar destruir. Porque ele é um matador de sonhos. Ele não quer que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele não quer que você creia que Deus tem o melhor para você. Ele vai colocar pensamentos, ideias no seu coração, que vai criar uma estrutura de crenças dentro de você, que vai fazer você se manter resistente da possibilidade de ver Deus fazendo alguma coisa que você talvez até desconheça que Ele possa fazer. Deus, Ele pode realizar e fazer, mas nós temos que estar atentos, queridos. Foi Ele que enviou toda aquela fome, aquela desgraça para o Egito, tentando exterminar o povo egípcio. Foi Ele que tentou, através de Herodes, matar a Jesus, e assim por diante. Quantas outras situações nós percebemos pelas Escrituras? Quem sabe, querido, nessa manhã você está aqui e não consegue sonhar mais com algumas coisas. Mas eu quero profetizar que hoje Deus vai restaurar alguns sonhos no seu coração, em nome de Jesus. Talvez exista tanto entulho sobre a sua alma, tanto entulho sobre os seus sonhos, tanto entulho de situações e circunstâncias da sua história, está tão entulhado, os teus sonhos estão tão por debaixo disso, que você acha impossível acessar aquilo que você sonhou um dia. Deixa eu dizer, para Deus não é impossível, porque Deus é forte, porque Deus é poderoso, porque Deus tem todos os recursos. Ele pode hoje, nesse exato momento, pelo Espírito dele, querido, desculpa, eu vou afirmar dessa maneira, meter a mão na sua alma, no seu coração, e arrancar essa montoeira de sujeira e entulho, arrancar isso para que os teus sonhos voltem à vida. Ele pode, porque a palavra diz que Ele quer fazer. Talvez você esteja aqui e desistiu de algumas coisas. Deixa eu dizer, irmãos, nós precisamos lembrar de algo. Pelo nome de Jesus, Satanás é derrotado. Pelo nome de Jesus, Satanás está debaixo do meu e dos seus pés. Amém? Amém? Vamos fazer um ato profético aqui? Uma ação de fé? Satanás está debaixo dos seus pés. Bate aí, em nome de Jesus. Fala assim, Satanás, você está debaixo dos meus pés porque é Cristo em mim, a esperança da glória. Eu não vou ficar preso em nome de Jesus. Amém? Aproveita e esquenta também os pés aí, glória a Deus. Sabe, amados, a palavra do Senhor diz que Ele é o algoz dos crentes, é o inimigo dos crentes, é o inimigo da fé. Ele é aquele que quer te paralisar, meu irmão. Ele é aquele que quer roubar de você a fé. Ele é aquele que quer roubar de você a esperança. Ele é aquele que quer roubar de você os dias melhores. Ele é aquele que quer roubar a alegria, você voltar a sonhar e ter alegria no seu coração. Ele quer roubar tudo isso. Mas a palavra do Senhor diz que Ele, pelo poderoso nome de Jesus, está debaixo dos nossos pés. E nós não devemos desistir e lutar. Não podemos parar de crer. Nós devemos seguir o exemplo de José, querido. Mesmo passando por tudo que passou, ele avançou, ele acreditou. Quando ele se encontra com os irmãos dele, e se revela aos irmãos dele, e os irmãos ficam chocados que o José ainda está vivo, e naquela condição que ele disse para eles lá atrás, que ele estaria. José é tão generoso, e olha, presta atenção nisso. Ele diz, quem sabe, não foi para tudo isso que aconteceu, para esse momento, que eu tinha que estar aqui. Deus permitiu que eu vivesse tudo isso. Deus, sabe, eu não sei se José disse isso, mas cá entre nós, pensando na minha mente aqui, ele deve ter dito assim, ó, vocês me ajudaram a alcançar aquilo que eu tinha que alcançar em Deus. Ei, irmão,
Quantas vezes pessoas passam nas nossas vidas e nos ferem? E nós ficamos presos às feridas delas. Mas é possível que ela, pela atitude dela, possa te ajudar. Se você entregar para Deus, permitir que Deus use aquilo para você alcançar o que Deus tem para você. Nem sempre as feridas do seu coração, ou feridas que pessoas possam ter feito contra você, nem sempre as lutas que você trava, ou situações que você passa, pode representar o final daquilo que Deus tem para você. Mas pode ser um meio, uma catapulta para te levar para você viver o que Ele tem para a sua vida. Nós precisamos olhar para isso. Se você olhar para a crucificação de Jesus, Barrabás foi usado para ele ser crucificado, sim ou não? Sem saber. Se você olha para a crucificação de Jesus, os romanos foram usados para ele ser crucificado, sim ou não? Toda a dor que ele passou, todo o processo que ele viveu, levou ele para o cumprimento da vontade de Deus, que resultaria em quê? Olha para a pessoa que está ao seu lado agora, bem no olho dessa pessoa aí. Para você ser salvo. Olha que tremendo, amado. Olha que Isaías capítulo 53 afirma: pelas pisaduras dele nós somos sarados. Pelas pisaduras dele nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele viveu todo um processo de dor, de desonra, de difamação, tudo que se possa imaginar no campo de ser homem natural, que resultaria em quê? Na sua salvação, na sua redenção. Então deixa eu declarar algo para você. Não corra dos processos dolorosos da sua vida. Encare-os com fé. E Deus vai lhe dar graça para você vencer cada um deles. Porque eles serão capazes, esses processos, eles têm o potencial, eles possuem potencial, capacidade para te levar a alcançar o que Deus tem para a sua vida. Não fuja deles. Não desista deles. Encare-os. Permita que essas coisas que te fazem chorar, sofrer, permita que ela construa sua fé. Entregue nas mãos do Senhor e permita que Deus se revele nessas dores. Permita que Deus se revele nesses contextos da sua própria vida, para que você conheça um Deus verdadeiro, para que você conheça um Deus fiel, para que você conheça um Deus de amor. Ou seja, alcance os sonhos de Deus pela unção de Deus, pela capacidade que vem do céu para a sua vida, pela capacidade que vem de Deus para o seu coração. Cresça em conhecimento de Deus, cresça em autoridade em Deus, cresça debaixo de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Deixa a capacidade do alto, que é chamada de unção, deixa que aquilo que Deus tem reservado para você ganhe mais força, ganhe mais capacidade, te construa, te fortaleça, te levante. Sabe, foi isso que José fez, irmãos. Ele foi exprimido. Seja fiel nas pequenas coisas. Sabe, se Deus tem lhe dado algo pequeno, seja fiel, dedique-se, lute por isso. Porque a palavra do Senhor diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Muitas vezes, amados, Deus não consegue nos levar a grandes conquistas, a grandes lugares, porque nós estamos a negligenciar o pouco que Ele já nos entregou. E porque nós estamos a negligenciar o pouco que Ele nos entregou, Ele não vai nos dar mais. Porque se nós negligenciamos o pouco, no muito nós vamos negligenciar. Deus é fiel na palavra, Ele vai cumprir a palavra dEle, Ele não vai fazer. Se aproxime do Senhor, ande em obediência ao Senhor, ande em fidelidade ao Senhor, submeta-se ao Senhor. Honre a Deus na sua vida, nos dias de dificuldade, nos dias de adversidade. Olha o exemplo de Paulo e Silas presos na prisão. A palavra do Senhor é que eles estavam presos, tinham sido açoitados, foram logados na prisão. O que eles fizeram dentro da prisão? Louvaram a Deus, adoraram a Deus, honraram a Deus. Ali naquele momento de prisão, talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida. Não murmure, entre no teu quarto e comece a adorar a Deus. Comece a adorar, engrandecer o nome dEle, e Ele pode mudar a sua sorte. Às vezes
o que paralisa a nossa fé, ou que paralisa a nossa capacidade de alcançar o que Deus tem para nós, é a murmuração, é a reclamação. Quanto mais você murmurar, quanto mais você reclamar, mais preso você estará na condição em que você está. Agora, quanto mais você adorar, quanto mais você engrandecer o nome de Deus, quanto mais você exaltar o nome do Senhor, quanto mais você der louvor a Deus, mais próximo está a sua libertação, mais próximo está a sua restauração, mais próximo está o milagre que você espera receber. Está comigo aqui? Amém? Sabe, irmãos, esse é o lugar que nós devemos estar. Eu quero concluir dizendo, queridos, se você tiver fé, essa é uma manhã que Deus vai restaurar seus sonhos. Se hoje você decidir adorá-lo, se você hoje decidir exaltá-lo, se você hoje decidir engrandecê-lo, se você decidir reconhecer quem Ele é, hoje mesmo Ele pode mudar a tua sorte. Hoje mesmo Ele pode mudar a sua história. Sabe, acredite, meu irmão, em Cristo você pode. A palavra do Senhor diz isso: tudo posso naquele que me... Então alinhe seus pensamentos àquilo que Deus pensa a seu respeito. Alinhe seus pensamentos ao que Deus pensa a teu respeito. Olha 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 5 nos ensina: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Olha que Romanos capítulo 8, do 32 e 36 nos ensina: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós os entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o que o texto diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha isso, irmãos. Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Querido, o seu contexto não pode definir o que Ele tem para você, mas o seu contexto pode definir o que Ele pode fazer por você. Você não é o momento que você está a viver. Amém? Você não é esse momento. Talvez você esteja vivendo o melhor momento. Deixa eu te dizer, ainda não é o melhor momento, porque Deus faz infinitamente mais. Tá bom? Oh, glória a Deus, tá bom. Aleluia. Tá ruim? Deus pode mudar. Porque o momento em que eu estou vivendo não pode definir quem eu sou, mas o momento que eu estou a viver pode definir, seja bom ou ruim, o que Deus pode fazer por mim. Porque ou Ele coopera comigo para eu crescer e avançar, ou Ele me paralisa. Então nessa manhã, queridos, nós encerramos a nossa série de mensagens, declarando seu coração: alcance seus sonhos, porque é possível alcançar seus sonhos. Alcance os seus sonhos por fé. Se apegue à palavra do Senhor. Se apegue à verdade da palavra do Senhor. Tenha dúvida dos seus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Tenha dúvida dos seus sentimentos. E creia no que a palavra de Deus diz a teu respeito. Porque a palavra que foi dita e escrita a teu respeito é a palavra que procede da boca de Deus.
E se procedeu da boca de Deus, você precisa aprender uma coisa: Deus não mente. Deus não mente. E o maior temor que nós devemos carregar no nosso coração é: a incredulidade faz de Deus mentiroso. Se o meu coração estiver incrédulo, inevitavelmente, a gente talvez nem perceba isso, mas eu estou declarando que Ele é mentiroso. Quando há incredulidade no meu coração, quando eu não acredito que Ele pode mudar, então eu estou dizendo: a palavra que procede da boca de Deus não é a verdade. Então nós fazemos de Deus mentiroso. Então eu quero encerrar, eu quero pedir para você ficar de pé, quero chamar a equipe aqui de louvor. Querido, nessa manhã, eu quero orar por você. Eu quero chamar você para esse lugar. Talvez no seu coração, alguns dos sonhos do seu coração, você sente que morreu, ou que está lá sufocado pelas situações da vida, que está lá aprisionado pelo medo, pela incerteza, pela incredulidade, eu não sei. Talvez você chegou nesse lugar, e talvez você tenha até um pensamento: Deus não vai fazer os meus sonhos, por que eu vou pensar? Deus não é desse jeito, eu não creio dessa forma. Ok, eu creio e tenho visto Deus operar grandes coisas a meu favor em sonhos que eu tenho sonhado. Mas se você está nesse lugar e você recebeu a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se você ouviu a palavra do Senhor, isso que eu disse aqui está relacionado com a palavra do Senhor, testifica no teu coração. Talvez nessa manhã seja uma manhã de você dizer: Senhor, eu estou aqui abrindo as caixas do meu coração, ou abrindo o meu coração, para que o Senhor, pelo teu Espírito, entre profundo lá. Se houver em meu coração, se houver em minha alma entulhos, que estão a sufocar a minha capacidade de crer e de sonhar, Senhor, eu quero nessa manhã permitir que o Senhor arranque esses entulhos. Eu quero permitir que essa manhã o Senhor restaure o meu coração. Eu quero permitir que nessa manhã o Senhor me coloque num lugar de uma fé ousada, de voltar a crer, de voltar a acreditar, de voltar a buscar ao Senhor, de voltar a clamar ao Senhor, de voltar a estar com o Senhor, para ver a mão do Senhor se manifestar em minha casa. Amém? Amém, querido? Feche seus olhos nesse instante. Eu quero orar com você nessa manhã. Talvez, eu quero pedir que você fique com os seus olhos fechados. Ou talvez você está aqui nessa manhã e você queira entregar a sua vida para Jesus e voltar para Jesus. Talvez você tenha se desviado dos caminhos do Senhor e tem, talvez até pensado no seu coração em desistir. E se você está nesse lugar, talvez no seu coração entrou esse sentimento, esses pensamentos, é hora de botar ele para fora, irmão. Voltar a firmar a sua aliança com o Senhor, a sua entrega ao Senhor. E se você tem lutado com isso, eu quero que você dê um sinalzinho com a tua mão, eu quero orar com você. Será que você está aqui hoje com sentimentos de desistência? Eu vou abandonar a fé, eu vou deixar os caminhos do Senhor, eu não quero mais andar com Deus. Ou você estava distante do Senhor, mas quer voltar. Eu quero voltar, eu quero ver Deus realizando os sonhos dele na minha vida. Levanta a sua mão se você está aqui nesse lugar dessa maneira. Amém, amém, amém. Eu também quero fazer um outro apelo. Se você sente que você tem desistido ou desistiu de sonhar, ou acha que o seu contexto é impossível de Deus fazer, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. A gente quer interceder por você. Sai do seu lugar, irmão. Se você acha que existem aí situações, entulhos no seu coração, medo, incredulidade, vem para frente, quero te convidar, vem aqui para frente, quero orar com você. Queremos clamar pela sua vida, queremos interceder, queremos buscar o Senhor. Senhor, eu quero voltar a sonhar, eu quero romper, eu quero avançar. Sai do seu lugar, meu amado, vem aqui. A gente quer orar com você, a gente quer clamar por você. Nós queremos realmente abençoar a sua vida, clamar pela visitação do Senhor em seu coração, clamar pela mão do Senhor sobre a tua vida, clamar da glória de Deus sobre você, clamar que se cumpra. Não
todo espírito que possa trazer resistência sobre mentes e corações. Eu dou uma palavra agora na autoridade do nome de Jesus. Caia por terra toda resistência agora. Na autoridade do nome de Jesus, o espírito de quebrantamento, de entrega e redenção agora. Na autoridade do nome de Jesus, começa a operar nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, eu já disse a você nessa manhã, você responde ao Senhor, você responde ao céu, o seu contexto não te limita, mas você pode limitar o agir de Deus. Responda ao Senhor nessa manhã, vem para cá, nós vamos ter aqui um irmão ao seu lado, para orar com você, para abençoar você, para interceder por você nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir aos facilitadores que fiquem próximo a uma pessoa, para orar por ele, para orar por ela, para nós estarmos juntos, intercedendo, clamando, ministrando. Pai, no nome de Jesus, Pai, é só amanhã, Senhor, que a Tua palavra foi ministrada, é só amanhã que a Tua palavra foi liberada, Senhor. Pai, eu oro para que nessa manhã o Espírito do Senhor traga revelação mais profunda da Tua palavra em nossos corações. No nome de Jesus, Pai, que seja uma manhã da visitação do Senhor, que seja uma manhã do despertar do Senhor, que seja uma manhã, Senhor, em que o Senhor toque, em que o Senhor ministre, que seja uma manhã, Senhor, onde o Senhor venha nos visitar com a presença do Senhor, onde o Senhor venha tocar-nos com a presença do Senhor. Amado, eu quero convidar você a orar nessa hora, quero convidar você a buscar a face do Senhor, quero convidar você a clamar ao Senhor nessa manhã. Existe um ano todo pela frente e você vai lançar a tua palavra de fé, vai lançar as tuas declarações nessa manhã. Começa a declarar sobre a tua casa, começa a declarar sobre a tua vida, começa a declarar sobre o teu coração. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos nesse lugar, que o Senhor é o Deus de restauração, o Senhor é um Deus de resgate, o Senhor é um Deus de recomeço, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que opera infinitamente mais, ó Deus. Traz força nessa manhã, Pai, traz restauração sobre os corações, abre os nossos olhos, Senhor, faz-nos crer, faz-nos enxergar, faz-nos confiar em Ti, ó Deus. Restaura os lares, restaura famílias, Pai, restaura corações, Pai, no nome de Jesus. Pai, que o abatido seja fortalecido, que o desanimado seja fortalecido, que nessa fé, Pai, haja uma nova disposição para crer em Ti, confiar em Ti, crer no agir do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre os nossos corações nessa manhã, ó Deus. Traz restauração sobre os nossos corações, ó Pai. Pai, que seja uma manhã de desentulhar, Pai. Que seja uma manhã em que o Seu Espírito arranque toda incredulidade, toda angústia, toda decepção, todo medo, Pai. Que seja uma manhã de fé, Pai. Sim, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Jesus. Ninguém é como o nosso Deus. Sim, ninguém é como o Senhor. Clame a Ele nessa manhã, querido. Busca Ele. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim, nós profetizamos, Senhor, grandes coisas, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Libera sobre as nossas vidas, libera sobre as nossas casas, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Restauração, corações restaurados. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Sim, Senhor, sonhos desentulhados, na autoridade do nome de Jesus. Toda cadeia,
toda cadeia do diabo, toda prisão, toda opressão, toda depressão, toda impossibilidade, toda crença que foi plantada no coração, mas é maligna. Toda ideia maligna na mente, no coração, de impossibilidade, de dúvida, de medo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, entre agora em cada casa aqui representada. Envia agora ali sobre cada lá teus anjos, a quebrar o domínio de Satanás, a quebrar o domínio de Satanás, a quebrar as cadeias, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. A quebrar, a colocar para trás toda investida do inimigo. Pai, toda palavra maldita lançada sobre a vida do seu povo, eu declaro que na autoridade do nome de Jesus cai por terra, porque Cristo é a autoridade. Sobre a casa do justo não vale palavra maldita, não vale encantamento. Sobre a casa do justo nenhuma arma forjada prosperará, mas cairá por terra. Pai, entra sobre cada casa nesta hora, Pai, sobre cada família nesta hora, Pai. Envia agora os seus anjos, Senhor, ministradores, Pai. Tua palavra diz isso, para trazer libertação, para trazer restauração. Pai, que seja um tempo, ó Deus, de renovo. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Ninguém é como o Senhor, ninguém é como o Senhor. Ninguém jamais será como o Senhor. Sim, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare isso, reconheça isso, querido, diante dele. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Querida, a palavra do Senhor diz, eu quero encerrar e orar por você. 2 de Pedro, capítulo 1, diz assim, versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas, olha isso, irmão. Meu irmão, preste atenção nisso, é a palavra escrita de Deus, é a palavra de Deus, dita pela boca do nosso Senhor. Ele diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amados, Ele nos tem dado preciosas e muito grandes promessas. Preciosas e muito grandes promessas. Meu irmão, é hora do povo de Deus parar de olhar para a palavra de Deus e para o seu Deus
como se Ele fosse um pequeno Deus com uma pequena palavra. É hora de nós começarmos a olhar para a palavra de Deus e para o Deus que disse essa palavra e honrarmos a Ele com a nossa estilo de vida. Sobretudo, irmãos, sobretudo, queridos, sobretudo, irmãos, com busca ao Senhor, com orações ao Senhor, com clamor ao Senhor, com jejuns ao Senhor, até que algo mude, até que algo aconteça. Amados, os dias são maus e vão piorar. E nós só vamos vencer, amados, se nós estivermos firmados no Senhor. Nós só vamos conseguir se nós cremos no Senhor. Nós só vamos conseguir se confiarmos no Senhor. Nós só vamos conseguir se a gente parar de negligenciar o básico da vida cristã, que é buscá-lo, que é invocá-lo, que é amá-lo, que é servi-lo, que é estar com Ele todos os dias das nossas vidas. Eu vou te dizer uma coisa muito simples, é no feijão com arroz, é no feijão com arroz da vida cristã que a nossa fé é fortalecida. Então deixa eu dizer para você, ore mais, busque mais, creia mais, jejue mais, confie mais, porque fazendo esses deveres, você não será abalado, porque você andará por fé, e você verá o favor de Deus se cumprir em tua vida, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Você recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Pai, eu declaro a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo. Pai, que nesta manhã o liberar do Senhor, o fluir do Senhor, Deus, possa ser algo extraordinário, que testemunhos sejam contados do livramento, da restauração, Deus, da intervenção, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a vida de cada um dos seus filhos. Eu declaro sua bênção sobre cada casa, sobre cada lar, em nome de Cristo Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?